Bem-vindos ao canal da Anitta. Eu confesso pra vocês que eu tava bem ansiosa pra fazer esse vídeo, porque é de um livro que eu gosto muito e faz parte da nossa coleção aqui, do nosso trio de livros que nós escolhemos pra fazer pra vocês, junto com a galera lá da Wiz, que eles pediram pra tá colocando esses livros aqui na lista. Então nós falamos do essencialismo e o livro que eu tava tão ansiosa pra mostrar pra vocês é esse aqui, Poder do Hábito. Eu não sou fã daqueles livros assim que viram best-seller, que fazem sucesso, que todo mundo quer ter eles. Mas a hora que eu peguei esse livro, posso te falar, ele mexeu comigo. E aí na sequência, depois desse livro, a gente vai falar do nosso bônus, da Marie Kondo, né, que é Ordem na Casa. Ordem na Casa tem tudo a ver com essencialismo, tem tudo a ver com o poder do hábito. É quase que uma continuação um do outro. Se fossem tudo do mesmo autor, acho que não teria dado tão certo. Então vem comigo e descobre o que tem de tão especial aqui nesse livro, que é o Poder do Hábito. Vem pro Danita! Aí tem aquelas pessoas que vão falar assim, nossa, né, mas vai falar daquele livro que todo mundo já leu, um dia vai ler, que tá batido, que virou best-seller, então peraí. Primeiro vamos mudar seu conceito, seu preconceito aqui com o Poder do Hábito, se você ainda não teve acesso. Quando a gente fala do Charles, ele é um super repórter, né, do New York Times, e ele caiu assim, realmente ele se aprofundou para entender aqui que é o subtítulo, por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. E se você quer referências de pesquisa, temos também. Vamos dar uma olhada lá, eu separei aqui para vocês, para dar uma olhada aqui na quantidade de referências, né, de estudo que ele fez. São 78 páginas, tá aqui marcadinho, só de referência, de estudo, de pesquisa que o Charles fez para desenvolver o poder do hábito. E o porquê que esse livro fez tanto sucesso? Bom, eu acredito que assim, muitas pessoas elas querem realmente entender o que acontece, por que a gente consegue algumas coisas fazer com tanta facilidade, porque outras ficam tão difíceis de conseguir superar. Então, de repente, o seu desafio é parar de fumar, começar a treinar, ser mais comunicativo, deixar algum pequeno vício, começar a fazer uns novos planos. Então, o que faz com que a gente faça muito um determinado hábito e seja difícil da gente abandonar esse hábito? Então, eu vou mostrar para vocês os pontos aqui que eu achei que são os principais das nossas marcações, os principais para entender o poder do hábito e como esse livro pode te ajudar. Eu separei 6 pontos do livro Poder do Hábito. O primeiro deles está lá na página 37, que ele vai falar sobre o looping do hábito. Então, o que acontece? A gente conta que aqui tem uma lousa, tá bom? A pessoa tem a deixa cria o hábito e o hábito tem uma recompensa. Meio estranho? Você fica ansioso, você rói unha e você se sente menos ansioso, porém culpado aqui na parte do que seria recompensa. Ou então, você fica ansioso, você come chocolate e você fica muito feliz aqui na parte da recompensa. Mais ou menos isso. O que é a deixa? A deixa faz parte de tudo aquilo que você faz de forma automática. Imagina se você precisasse o tempo todo ficar tomando decisões. Se eu vou colocar o sapato direito, se eu vou colocar o sapato esquerdo, se eu vou pegar a chave primeiro, ou se eu vou pegar a máscara de proteção primeiro. Tem coisas que o seu cérebro não vai ficar fazendo você tomar decisão todo o tempo, que seria muito cansativo. Então você entra no modo automático. E é quando você entra no modo automático que começa a deixa. A deixa é aquela razão que faz você fazer aquele hábito. Então pode ser uma pessoa, pode ser um acontecimento, pode ser um lugar que você vai. Enfim, é algum gatilho que abre naquele momento que faz com que você faça aquilo de forma automática. Então isso é a deixa. A deixa vai criar o hábito. Então você tá ansioso ou nervoso por algum motivo, aí isso é a deixa que faz com que você vá procurar fumar. Ou então você tá triste e isso é deixa que faz com que você vá procurar ali o chocolate. Você chega em casa
e já vai para o sofá. E isso é deixa que faz com que você não se levante para praticar exercícios depois. Então, você tem ali a deixa, você tem o hábito, e esse hábito ele vai gerar algum tipo de sentimento ou de recompensa depois. E isso você vai entrar num ciclo. E esse ciclo vai gerar em você o quê? Um anseio. Esse anseio faz com que você tenha isso por hábito e que isso vire um sentimento que pode ser tanto negativo quanto positivo. Você pode se sentir culpado depois do hábito. Ou você pode se sentir muito bem ao fazer aquilo, porque aquilo te dá aquela sensação de alívio, mesmo que seja momentâneo. Uma coisa que eu acho muito positiva no Poder do Hábito é todos os exemplos práticos que ele te dá. E ele, assim, ao contrário de Mindset, que te dá muitos exemplos e vai tirar uma conclusão só lá no final, o Poder do Hábito ele vai te dando muitos exemplos práticos do dia a dia, alguns que você pode até se identificar. E aí nessa mesma proporção que ele vai te explicando, ele vai colocando novos casos e fazendo comparativos. Então você meio que entra, né, na história dos personagens e começa a entender como que aquele hábito foi gerado. Então a gente vai pular, depois de muitos exemplos, lá para a página 89, que nós vamos falar como que você troca um hábito. E parece uma coisa meio louca, né? Você quer se livrar de um hábito e o que a gente descobre é que você precisa, na verdade, trocar por um novo hábito. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que, em vez de fumar, ela vai lá e come um doce, ou ela vai lá e vai correr, ou ela vai lá e vai ligar para alguém, vai conversar com alguém. Cada pessoa vai conseguir identificar qual que é a sua deixa, qual que é o motivo do que você faz, para entender como que aquele hábito se criou e o que pode ser um substituto, vamos falar assim, de trocar um hábito por outro hábito. Por exemplo, eu tenho um hábito absurdo, horroroso de roer unha. Eu sei, gente, é horrível. E o sentimento de culpa depois é um negócio... pior ainda, não sei nem o que te falar. Mas o que eu tenho que aprender a fazer? A trocar o meu hábito de roer a unha quando eu estou entediada, quando estou preocupada, por algum outro hábito. Como nem sempre tem chocolate por perto, fico esperando suas sugestões aqui embaixo. O que ele vai falar para ficar mais fácil de você trocar o hábito? A deixa, você precisa identificar ela, né? Esse gatilho, você precisa identificar esse gatilho. Aí você mantém o hábito, mais ou menos, porque você vai trocar esse hábito por algum outro e mantém a recompensa. Então, por exemplo, assim, eu tenho um gatilho, aí esse meu gatilho faz com que eu coma chocolate e que depois eu tenha aquela recompensa de fazer isso no momento que eu esteja calma, tranquila. O que eu posso fazer? Tem a deixa, de repente nessa deixa eu pratico exercício físico e depois eu tenho a mesma recompensa, o mesmo momento que eu teria se eu estivesse só comendo chocolate. A gente sabe que é difícil mudar toda uma rotina para você conseguir se livrar de um hábito. Mas é muito interessante ver, se você correr lá na página 143, e aí ele começa a falar de todas as empresas que começaram a fazer sucesso através de rotinas, de hábitos dos colaboradores, que vem ali desde a diretoria, e foi fazendo com que essas empresas tenham muito sucesso. Então o que a gente descobre? Que no corporativo, hábitos acabam criando cultura. Cultura que pode colocar uma empresa lá para frente, como o exemplo da Starbucks que ele vai dar aqui, ou cultura que pode fazer com que não haja comunicação na sua empresa, que as pessoas tenham receio de falar uma com as outras, ou então que tenha processos que estejam assim, denigrindo a imagem da empresa, ou que esteja atrasando processos, porque tem aquela frase que eu acho que alguém já deve ter ouvido falar assim: mas aqui sempre foi feito desse jeito, aqui as coisas são assim. Então isso vem de um vício de hábitos, né? De rotinas que acontecem e que se você não pensar na mudança que você tem que fazer na sua gestão, você não vai conseguir mudar esse hábito e, com consequência, não consegue mudar também a cultura da empresa. Então isso pode ser muito positivo quando você tem ali qual que é o hábito? Vamos agradar o cliente, vamos pensar como agradar o cliente, vamos focar no cliente, que vem da Starbucks. Como grandes acidentes, né? Ou então empresas podem chegar à falência ou hospitais colocarem a vida de pessoas em risco, como a gente tem um exemplo aqui.
por conta de hábitos que foram feitos e eram extremamente nocivos. Então o que a gente precisa focar? Focar que a cultura ela é feita por pequenas coisas, não por grandes eventos. A cultura são os hábitos que se repetem todos os dias dentro de uma empresa. E falando em empresa, imagina o quanto de empresa ou de redes sociais que estão linkadas ali com empresas, que ficam analisando tudo que você olha, tudo que você vê, para te fazer o quê? Consumir mais, gastar seu rico dinheirinho. Então você começa a ver ali algumas fotos, né, de roupa de praia. Aí de repente aparece todos os anúncios de roupa de praia para você. Uma amiga fala para você que foi viajar para um determinado lugar. Aí você vai lá, dá uma olhadinha no lugar onde ela tá, porque ela falou que é legal. De repente aparece um monte de coisa de agência de viagem para você. Já procurou alguma vez hotel na internet? Não! Não acontece isso só no mundo virtual, isso também acontece nas empresas que analisam os hábitos dos colaboradores e também dos clientes. Então, você fica mais propenso a comprar gordice se você passa por uma feirinha cheia de verdura antes, porque você vai ficar tão, nossa, você fitness e tal, e aí teu cérebro começa a pular, mas cadê aquela coisa gostosa que não tá aqui? Você passou por ali depois, pode ter certeza que alguma coisa nova e pouquinho saudável vai pular dentro do teu carrinho. Nossa, mas para eu vencer esse hábito eu tenho que mudar a minha rotina, ou melhor, eu tenho que manter minha rotina, só que mudando o hábito parece muito confuso, parece muito difícil. Fica tranquilo, respira, porque é nas crises que crescem as grandes oportunidades. Então se você está vivendo num momento difícil agora, de tomada de decisão, agora é o momento de repente para você se encantar aqui com o livro do Poder do Hábito, ver nele um manual para poder tomar coragem e vencer aí a superar as coisas que você precisa vencer como hábitos que estão sendo negativos para você. No Poder do Hábito também a gente percebe como o hábito pode acontecer de forma individual, como o hábito pode acontecer dentro das empresas formando a cultura e também como ele influencia a sociedade. Então você vai conhecer no livro várias situações históricas que aconteceram e que o hábito, o anseio por resolver aquela questão, criou um hábito nas pessoas e aí conseguiu mudar toda uma sociedade. Então o hábito ele não influencia só em você individual aí na sua casa assistindo esse vídeo agora. Ele vai influenciar também toda a sociedade em como nós nos organizamos, naquilo que nós aceitamos e naquilo que a gente quer protestar também. E indo para aquele trecho que a gente vai compartilhar aqui, lá na página 288, vou ler essa parte porque eu espero que ela te motive a você pensar no que eu quero mudar e como que eu vou fazer isso. Consequentemente, este livro não contém uma única prescrição. Em vez disso, esperei ter proporcionado algo diferente, um modelo para entender como hábitos funcionam e um guia para experimentar com o modo como eles podem mudar. Alguns hábitos prestam-se facilmente à análise e influência, outros são complexos e persistentes e exigem um estudo prolongado. Para outros, a mudança é um processo que jamais se conclui totalmente, mas isso não significa que ela não pode acontecer. E aqui embaixo ele coloca um modelo, que é: identifique a sua rotina, experimente recompensas, então recompensas novas, troque as recompensas também. Tipo, eu terminei um hábito e só no dia que eu for conseguir vencer esse hábito, eu vou lá e vou me dar um mini presente. Vou criar um mini momento de comemoração a isso. Isole a deixa, descubra, de onde vem esse seu gatilho e tenha um plano, faça um planejamento de como que você vai fazer isso, de como que você vai romper essa barreira. Eu gosto bastante de um exemplo que está bem no comecinho do livro, que ela fumava e tinha uma vida totalmente fora do padrão no trabalho, fora no padrão de estética, mas não era nem estética, dela era saúde mesmo. Ela tinha um relacionamento, um divórcio que foi extremamente traumático e ela fez uma mudança, ela parou de fumar. E nisso que ela parou de fumar, ela trocou por esportes, e por trocar por esportes, ela começou a trabalhar e dormir melhor. Conheceu um boy, ficou noiva e já estava sendo objetivo de estudos, a história dela objeto de estudos por cientistas que queriam entender como um hábito pode mudar todo o funcionamento do seu cérebro.
Então pensa assim, quando você muda uma única coisa, quando você abre mão de uma única coisa que não está te fazendo bem, você toma poder e assim uma invencibilidade para você tomar decisões que talvez você não tivesse coragem antes. Se você conseguir fazer a sequência de essencialismo e depois do poder do hábito, você vai perceber como um completa o outro. Inclusive, o poder do hábito é citado no livro Essencialismo, né, pelo outro autor. Principalmente porque ele é uma forma prática de você se analisar, se autoconhecer e realmente fazer dos hábitos, né, da sua rotina, aquilo que realmente é essencial e importante para você. Então, se você está precisando de um hábito a mais aí no seu dia a dia, para fazer com que você goste mais de ler, que você tenha essa rotina de leitura, começa por esses 3 livros, porque eles vão dar assim, uma abertura, um ângulo muito bom, e não vai mudar só a sua rotina do dia a dia não, vai começar a fazer você ajudar as pessoas que estão à sua volta. E se você está gostando da nossa trilogia, quer que a gente faça outras, quer que traga mais livros aqui, comenta, compartilha, coloca esse sino lindo para tocar na tua vida e mostra aí o canal para as outras pessoas. A gente é pequenininho, tá começando agora, mas precisa do seu incentivo e também de saber se você tá gostando. A gente se vê no próximo vídeo.